Olá a todos, me chamo Ricardo, sou guarda florestal há 12 anos e o que vou contar aconteceu comigo em 2015. Trabalhávamos em duas equipes, uma designada a fazer varredura por terra e a equipe que eu estava encarregada de fazer abordagem por água. Cada equipe continha cerca de 10 integrantes e tinha o dever de conter a pesca predatória e também a caça de animais silvestres. Somos do estado do Paraná e era um mês de fortes contenções. Era a época de Piracema, e tínhamos o trabalho de fiscalizar e recolher materiais de pesca pesada e possíveis armas. Estávamos encarregados de fazer o turno da noite, pois muitos pescadores armavam redes ao longo dos rios, e também era possível encontrar tarrafas e muitos outros equipamentos ilegais. E foi em uma dessas ocorrências que não somente eu, mas também boa parte da minha equipe acabou sofrendo com o ataque de uma fera que eu jamais imaginei que existisse. Tínhamos acabado de chegar em um acampamento, às margens do rio, e na abordagem constatamos que não havia ninguém. Havia somente uma fogueira acesa e muitos objetos espalhados em torno do local. Um dos soldados me chamou para averiguar a barraca, e quando olhamos o interior, notamos que havia sangue, e que possivelmente havia ocorrido uma luta corporal naquele local. Decidimos averiguar uma grande extensão da mata. Não sabíamos o que poderia ter acontecido ali. E a primeira coisa que concluímos é que alguém poderia ser refém de bandidos e poderia estar em apuros. A equipe toda se dividiu em 3 equipes, e cada equipe estava percorrendo uma parte da mata. Eu e mais 6 companheiros nos embrenhamos na mata. Outra equipe estava nas margens do rio e a terceira se dirigia até uma linha férrea e iria averiguar boa parte dela. O fato de sermos treinados e já termos algum tempo de experiência não impede que tenhamos medo e que fiquemos apreensivos. Não sabíamos com o que estávamos lidando, mas nunca imaginaríamos que teríamos que confrontar uma fera desconhecida por todos. Recebi uma chamada pelo rádio. Um dos homens que estava averiguando ao redor da linha férrea jurava ter visto um grande cão correndo para a mata, e que esse animal corria como uma pessoa, ou seja, em pé. Aquilo não era comum. O que aquele soldado falou não tinha procedência, mas ficamos alerta. Passando alguns minutos, a mata ficou totalmente em silêncio. Não se ouvia nada, nem grilos e nem outros animais noturnos. O único som era o vento soprando no galho das árvores. Então notamos que algo estava nos observando. Era possível ver uma sombra, muito grande por entre a vegetação. E tão logo aquilo percebeu que já tínhamos notado sua presença, começou a correr ao nosso redor. Era possível ouvir rosnados e galhos quebrando. O que estava na mata queria nos amedrontar e conseguiu. Aquilo fez com que caminhássemos até uma pequena clareira. E lá encontramos um pescador que se encontrava muito ferido. Chegamos à conclusão que era a pessoa que entrou em luta corporal no acampamento. E no momento em que estávamos prestando socorro, aquele animal saiu da mata e veio em nossa direção. Difícil dizer para vocês o que vi. Aquilo era totalmente surreal. Era um animal muito grande, tinha em seu rosto traços humanos, que se mesclavam à aparência de um cão de porte grande. Seu corpo e braços eram muito fortes. Suas mãos eram deformadas e possuía grandes garras curvadas para dentro. E suas pernas pareciam pernas de uma pessoa, com pés enormes. Aquilo tinha os calcanhares alongados e davam a impressão de que as pernas eram quebradas para trás. Por um momento aquela coisa andou lentamente sobre o nosso redor, só nos observando. E no momento em que tentamos afugentar aquela coisa, aquilo acabou nos atacando. Eu recebi uma pancada tão forte que caí por entre alguns galhos. Os outros 6 soldados tentaram me ajudar, e como não andávamos com armas de fogo, puxaram de seus coldres tasers que usamos somente para conter alguns indivíduos que se descontrolam em nossa abordagem. Acreditem, foi a pior decisão já tomada. No momento em que aquela besta foi atingida, os gritos que aquilo soltou cortou a noite. Era horrível. Nunca ouvi nada daquela forma. E foi inevitável. Aquilo foi para cima dos soldados, que não tiveram chance alguma.
Com grandes ferimentos pelo corpo e vendo que não teria chance, um dos soldados pediu ajuda pelo rádio. Acendeu um sinalizador para que as outras equipes nos encontrassem, mas infelizmente no momento em que acendeu o sinalizador, aquela fera deve ter se sentido ameaçada e investiu um novo ataque sobre aquele soldado. Eu vi aquilo se colocar em pé, correu em direção ao soldado e cravou seu dente sobre o ombro do soldado. Estava o carregando para a mata. Eu acabei desmaiando, perdi muito sangue. As equipes vieram ao nosso encontro e, com a ajuda de outros pescadores que estavam naquela região, foram atrás daquela coisa. O silêncio da noite foi cortado pelo som de vários tiros. Era possível ouvir os gritos que aquela coisa soltava. Não era muito longe de onde estávamos. E novamente o silêncio tomou conta da mata. Então consegui ouvir os pescadores e minha equipe vindo pela mata em minha direção. O soldado estava muito ferido, com o corpo todo retalhado, mas estava vivo. Eu pedi para me ajudarem a levantar, e perguntei que diabos era aquela coisa. Foi então que um dos pescadores que nos ajudou veio até minha direção. Eu me lembro como se fosse nos dias de hoje suas palavras. Senhor, parece loucura o que vou falar, mas acho improvável que já tenha visto o que viu hoje. Não é a primeira vez que esse cão do inferno vem atacando os pescadores nessa região. Mas hoje tudo acabou, nós o matamos. Eu, sem saber o que falar, tornei a perguntar: que animal era aquele? Todos nós olhamos o pescador, e por mais incrível que pareça, aquele homem falou para mim que aquilo que vimos e quase nos matou era um lobisomem. Então pedi para me levarem até a criatura. E quando chegamos no local, eu não pude acreditar no que eu estava vendo. Era um homem que estava caído no lugar da fera, e estava vivo. Aquele homem olhou todos nós, sussurrava palavras quase inaudíveis. A única coisa que todos nós ouvimos e nos deixou sem nenhuma ação foi: obrigado por acabar com a minha dor. Então aquele homem morreu. Tudo isso parece ser loucura. Depois de todo esse acontecimento, muitos soldados pediram para ser afastados, e eu passei a tomar remédios controlados para controlar crise de ansiedade e também síndrome do pânico. Problema que nunca tive, mas em decorrência de tudo que me aconteceu, agora tenho. Boa noite. Hoje falaremos de uma lenda muito antiga, que ocorreu em meados de 1182 e acabou se tornando a primeira evidência gravada pela cristandade e registrada pelo Vaticano, onde foi registrado a aparição de homens-lobos. O ano era 1182 e um sacerdote chamado de Gerald de Gales estava em viagem há alguns dias. O sacerdote teria saído do norte de Ulster e um de seus destinos seria Menfi. Todo o caminho percorrido também era explorado pelo sacerdote, e tudo que era descoberto era registrado em papiros antigos. Também foi registrado que boa parte do caminho percorrido por Ossory foram feitos por matas e florestas, e foi em uma dessas matas durante a noite que ele já estava cansado. Resolveu parar e descansar e seguir viagem na manhã seguinte. Então ele acendeu uma fogueira, que não demoraria para estar queimando em brasa. E foi então que ele escutou uma voz rouca que ecoava na escuridão da mata. O sacerdote, acreditando que fosse uma cilada preparada por Satanás, não deu atenção. E passado alguns segundos, aquela voz tornou a chamá-lo. Então o sacerdote se levantou de onde estava sentado, olhou em direção à mata escura e perguntou: quem está aí? Quem está aí, por entre a mata? E por que me chama? O que estava por entre a mata pedia para o sacerdote
que ele o acompanhasse até a floresta. Aquele pobre homem, que já se encontrava aterrorizado com tudo aquilo, pronunciava palavras dizendo que não entraria na mata escura. Então o sacerdote, que depois de algum tempo também já se encontrava mais calmo, perguntou se ainda existia algo na mata, ao oposto da onde ele se encontrava. E mais uma vez ele ouviu aquela voz o chamar. Foi então que o sacerdote conseguiu convencer o que estava na mata a sair da escuridão e caminhar em direção à luz da fogueira. O que estava em meio à escuridão pronunciou: "Está bem. Só te peço, sacerdote, não se sinta aterrorizado com a minha aparência." Foi então que o sacerdote, que estava olhando em meio às trevas da noite, já conseguia ver a silhueta de algo que se movia por entre a mata. O que emergiu das trevas foi um grande e poderoso lobo, de olhos amarelos e pelos acinzentados. Naquele momento o sacerdote ficou extremamente aflito com o que estava vendo. E para o horror do sacerdote, o lobo começou a falar de uma forma extremamente educada com ele. O sacerdote ficou surpreso. Foi então que mais uma vez o lobo pediu para que o sacerdote o acompanhasse pela mata. E quando o sacerdote o perguntou pelo qual motivo o acompanharia, o lobo respondeu que precisava que o sacerdote ouvisse a confissão. Depois de ouvir o pedido do lobo, o sacerdote não sabia como agir, e nem como responder ao lobo que seus ofícios como sacerdote e os ensinamentos da igreja não permitiam que ele entregasse a extrema-unção a nenhum tipo de animal. Foi então que o lobo se assentou à frente do sacerdote e começou a falar: "Eu sou um filho maldito de Ossori, mas nem sempre fui assim. Eu já fui como você, mas agora, devido a essa maldição que carrego, sou fardado a usar essa forma animalesca, pelo período de 7 anos. Se conseguirmos sobreviver a esse período, tão logo esse tempo se acabe, seremos restaurados à forma humana. E outro casal de Ossori será escolhido de forma aleatória para tomar o nosso lugar." O lobo também falou que essa maldição deve ser passada de geração em geração, mas pelo qual motivo ele não falou. De acordo com o lobo, seu povo recebeu essa maldição que lhe foi lançada por um santo, chamado de Santo Natalis. Talvez em um futuro não tão distante, os lobisomens de Ossori possam ter a sua vida redimida e a maldição seja quebrada. Depois de ouvir o lobo, que também não falou o seu nome, o lobo respondeu ao sacerdote que quem precisava da extrema-unção não era ele, e sim a sua companheira, que se encontrava ferida na mata. Então, naquele momento, o sacerdote, que já se encontrava com o coração quebrantado, pede para que o lobo o leve até a sua companheira. O lobo o leva por caminhos estreitos por entre a mata, e não demora para que cheguem até uma pequena caverna que foi formada em meio a um amontoado de galhos secos. O sacerdote olha firmemente entre aquele amontoado de galhos e avista o que parece ser uma loba de pelagem branca. E quando se aproxima, também nota que uma flecha se encontra transpassando o flanco daquela loba. Então o lobo responde àquela loba que conseguiu atender ao seu último pedido. O sacerdote se aproxima, olha para aquela velha loba e pergunta o que pode ser feito por ela. E no momento em que a loba lentamente se vira para o sacerdote e abre a sua boca, ela fala: "Meu marido já deve ter lhe falado. Nós somos os lobisomens de Ossori e fomos condenados a vagar nessa forma, longe de nossas terras, por longos 7 anos. Eu fui ferida por caçadores, e meu desejo é morrer tão logo você ouça minha confissão, e eu possa receber os santos ofícios de um sacerdote." Depois que a loba provou ser uma loba muito católica, também para desaparecer o último vestígio de dúvida e medo do sacerdote, a loba se ajeita sobre o chão, e com a sua boca ela começa a rasgar a pele de suas patas, e depois disso
Usa suas mãos para rasgar a pele da loba em seu rosto, que não demora muito para revelar uma velha. A cabeça de lobo cai sobre o seu peito. Então aquela velha pergunta ao sacerdote se agora ele acredita que por baixo da pele do lobisomem existe uma pessoa que também é devota a Deus Pai e Deus Filho. O sacerdote, depois de ver tudo aquilo, se ajoelha frente à loba, que naquele momento já se encontra sem força alguma, e fala que vai ouvi-la, e também a dará a extrema-unção. Depois de tudo já ter sido feito, a loba deu lugar a uma mulher muito velha, que antes de morrer se despede de seu companheiro e agradece ao sacerdote. Então o seu companheiro acompanha o sacerdote até a saída da mata. Se despede e retorna para perto de sua companheira. E o sacerdote, tão logo a noite se dissipe, continuará fazendo seu caminho. Cordiais uivos a todos. Boa noite. Saudações a todos. Hoje gostaria de convidá-los a ouvir o que seria um relato, uma história ou um fato. O que vou estar trazendo a todos vocês não foge do contexto dos muitos relatos que esse canal tem por costume de estar lhe contando. Gostaria de estar convidando a todos para estar conhecendo a fascinante e intrigante história dessas criaturas míticas, conhecidas como Fauled's. O que para muitos de nós poderia parecer somente história, para os povos longínquos de uma terra muito pouco falada e explorada, falar dessa criatura seria como falar de um protetor das matas, uma criatura que se abstém do mal e também procura ajudar pessoas desavisadas e crianças que se perdem por florestas. No folclore irlandês, essa criatura é muito conhecida como Fauledh. De certa forma, ele é muito semelhante ao lobisomem, que conhecemos e nos familiarizamos, com a única diferença que é um homem ou uma mulher que se transforma em um lobo. Ao contrário das lendas que ouvimos falar em relatos sobre a aparição dessas criaturas, e também os lobisomens da América do Norte, os Fauledh são criaturas do bem. Em tempos atuais, ou seja, hoje em dia, os lobos não se encontram mais lá. Mas a Irlanda já foi conhecida por ser o reduto desses lobisomens. E antes mesmo de todas essas criaturas serem aniquiladas em meados de 1776, o próprio país foi chamado durante muito tempo pelo nome de Wolfland. Até onde é contado, nem todos os relatos envolvendo essa criatura irlandesa eram relatos aterrorizantes. Muitos povoados irlandeses temiam os Fauledhs, porque esses lobisomens tinham o costume de invadir fazendas e chácaras, e até mesmo foram avistados andando por vielas escuras, à procura de cabras, ovelhas e galinhas, para poder saciar a sua fome. Nessa mesma época citada, existiu um homem que muitos tinham um grande respeito, e o chamavam de São Albeus, que foi, segundo a lenda, amamentado por uma loba depois que sua família o abandonou na mata. Porém, como sempre foi dito, que por ser um país com muitos predadores, a história pode ser distorcida, pois as evidências também apontam para supostos lobisomens que poderiam ter cuidado de São Albeus. Ou seja, até onde se conhecia, e foi relatado por muitos, que ele só poderia ter sido cuidado por lobisomens do bem, os Fauledhs. São Albeus foi bispo, pregador e missionário, cuja sua vida foi tecida por muitos, como sendo uma referência, uma verdadeira lenda na Irlanda.
Esse homem era um discípulo de um santo muito conhecido por muitos. Talvez até vocês já tenham ouvido falar de São Patrício. Esta lenda é dita em partes por uma vida mais antiga de Albeus. A história relata que depois de abandonado na floresta, a loba que o encontrou e o amamentou estava sendo perseguida na floresta por caçadores. E tão logo essa velha loba o encontrou, ela descansou a sua cabeça sobre a criança, com a intenção de afagar a criança com o fim de fazê-la parar de chorar. E com isso, não seriam encontrados pelos caçadores. Segundo conta algumas lendas, São Patrick, ou Patrício da Irlanda falado em inglês, e Patrick em latim, Patrícios foi o primeiro grande missionário cristão, e mais tardar, passou a ser um santo padroeiro da Irlanda. Ele foi considerado por muitos em seu país, por ter a capacidade de transformar as pessoas em lobos. Também é dito que Patrício afligia homens e mulheres que cometiam erros graves nessa mesma época, e essas pessoas carregavam esse fardo, recebendo essa maldição de se transformar em lobisomens. Relatos apontam que ele foi o responsável por transformar o rei Veréticos em um lobisomem. Entretanto, ele também é relatado como o homem que amaldiçoou o povo de uma cidade, conhecida como Ossori, tendo lançado uma forma de licantropia sobre todas as pessoas que moravam nessa pequena cidade. Essa maldição durou por muitos anos. As pessoas que moravam em Ossori e receberam essa maldição herdaram a semelhança dos lobisomens gregos, em que eles ficavam na forma de lobisomem por muito tempo. Nesse caso, por 7 anos. No entanto, se a forma do lobisomem não fosse controlada, as pessoas que herdaram a maldição jamais voltariam a ser humanas e passariam a ser uma fera, até serem caçadas e mortas pelos caçadores. E sua alma então poderia ter o descanso dos mortos. Mas essa é outra história, que se vocês quiserem, podemos estar trazendo para vocês. Comentem se gostariam de ouvir o relato do lobisomem de Ossores. Na Irlanda, existiam muitos outros contos, que diziam e desmentem que foi uma loba que amamentou a criança. Muitos acreditam que sim, era um lobisomem. Muitos ainda relatam que eles ainda se encontram por lá, e estão à espreita nas matas. Então agora eu pergunto a todos vocês, seria os Fouled, ou os lobisomens que depois de receberem a maldição, passaram a ter o controle total da criatura, da mente e também do corpo? Seria São Patrick, um lobisomem que pretendia criar a sua alcateia? Muitos são os mistérios que o cercam e o tornam tão fascinantes. Cordiais uivos a todos. Boa noite.